Amigos, hoje é o 13º dia da nossa saga contra o coronavírus. Bom, cedo hoje eu já publiquei nos stories os números, de como é que está sendo a pandemia no mundo, Primeiro, a pandemia está numa curva exponencial de casos e mortes, 80 mil casos novos desde ontem para hoje, e desde que nós falamos de manhã, desde que eu coloquei nos stories de manhã até agora, já tem mais 40 mil casos no mundo. E as mortes também ainda estão numa curva exponencial, que é aquela curva que realmente ela vai para cima, ela indica para cima. No Brasil, o Ministério da Saúde largou dados há poucos instantes aí, e a curva no Brasil ela é linear ainda. Claro que isso pode ser um pouco devido à subnotificação, mas a curva do Brasil não tem características que ela está exponencial. E nem a curva, menos ainda a curva no Rio Grande do Sul e a curva em Porto Alegre. Então, isso nos dá algum reconforto, Isso tanto no número de casos totais e quanto no número de mortes, Então, isso dá algum reconforto que as medidas que foram implementadas no país, estão tendo algum sucesso, Elas foram colocadas variavelmente entre os estados da federação entre o dia 14 e o dia 19 e 20, Mas como o período, depois que a pessoa se contrai a doença, ela pode transmitir, pode ser 5 dias, isso já pode ser transmissível, O período de incubação pode demorar até 10, 12 dias. Então, eu acho que já tem algum efeito do distanciamento social nisso. Então, certamente, essa é uma tática que nós devemos continuar, Isso está ocorrendo em todos os níveis, Claro, são evidências iniciais, mas para dar mais um exemplo, o Hospital Moinhos de Vento ontem teve o seu menor número de atendimentos por suspeita de coronavírus dos últimos 10 dias, E o menor número de exames solicitados ontem também dos últimos 10 dias. Então, são outras evidências que as táticas até agora têm dado certo. Isso pode se dever, uma parte ao distanciamento social, uma parte a essa questão da temperatura, pode estar nos ajudando, Tem várias hipóteses que a temperatura, alta pode diminuir a infectividade do vírus. Então, acho que são boas as notícias do dia. Mesmo com o aumento do número de casos, esse aumento não é um aumento exponencial que nós estejamos perdendo o controle. 2, sobre os idosos. Puxa, eu recebi pelo menos 2 mensagens hoje de idosos que foram maltratados em algum ponto da cidade, e outro até no interior da cidade, no interior do estado. E, claro, os idosos têm uma compreensão, muitos tiveram uma compreensão mais lenta dessa situação, Mas 2 deles me disseram, puxa, eu me senti como algum tipo de leproso, por exemplo, que eu vou transmitir alguma coisa. Então, eu só queria clarificar isso, que quem é que está transmitindo essa infecção, ela está sendo basicamente transmitida no momento pelos assintomáticos. A ideia que se tem é que os assintomáticos, aqueles que não têm nada, que estão transmitindo isso, Claro que os sintomáticos têm mais chance de transmitir, só que os assintomáticos são um número maiores, e esses que é mais fácil, aquela pessoa que está do teu lado e a gente não tem nenhuma ideia que ela possa estar com a infecção. Então, o que nós temos que cuidar mais é dos assintomáticos, E os idosos, na realidade, eles são as maiores vítimas dessa situação, porque eles têm a maior chance de ter alguma complicação grave disso, Então, acho que nós temos que ter um pouco mais de compreensão com os idosos e orientá-los, mas isso de se afastar deles, como aconteceu em que essas 2 pessoas me relataram, certamente eu acho que não é bom isso ser mantido. O terceiro ponto que eu gostaria de falar é que nós temos um número de ventiladores no Brasil. Se a questão realmente
piorar. Nós somos um dos 5 países do mundo que tem mais ventiladores, que tem mais respiradores no mundo. Isso, nós temos mais respiradores que a Itália, nós temos mais respiradores que a Inglaterra, porque a medicina lá é basicamente preventiva. E aqui no Brasil, ela é muito mais curativa, né? Então, o problema realmente pode vir do número de intensivistas. Vamos ver se temos intensivistas suficientes. Mas isso é só realmente se a questão for se agravar muito. E o quarto ponto que eu quero falar é dos cuidados que as pessoas que têm, as pessoas de saúde, os garis, os policiais, né, os bombeiros, aquelas pessoas que lidam com o público têm que ter ao chegar em casa. E estou preocupado com os policiais porque já tem 13% da força policial de Nova York já foi afastada por contaminação. 13%. Agora, vocês imaginam aqui se isso começar a acontecer com o número limitado de policiais que nós temos, por exemplo, né? E a mesma coisa em relação a médicos e pessoal da saúde em geral. Então, assim, qual é o ideal? A pessoa chegar em casa, deixar o sapato na rua. Deixar o sapato logo na entrada de casa. 2, a roupa, melhor já levar, tirar a roupa e deixar para ela ser lavada a roupa. Número 3, depois que entrar em casa, né, lavar as mãos com álcool gel, né, melhor com água e sabão, né, mas se não tiver por algum motivo álcool gel, e cumprimentar as pessoas depois. O próximo passo é tomar banho, né? Já tomar um banho, porque esse vírus pode estar em qualquer lugar, né? Pode estar no cabelo, pode estar nos braços. Então, tomar banho. E depois sim, depois cumprimentar. Então a gente tem que ter um ritual, principalmente estou falando isso para aquelas pessoas que não são da área da saúde, estão em contato com o público. Só de bombeiros de Nova York afastados já tem 300 bombeiros e não tem uma força de bombeiros reserva, por exemplo. Então é muito importante a gente ter um ritual ao chegar em casa, não ir logo se abraçando nas pessoas, porque isso vai diminuir a infectividade que esse vírus pode ter. E 4, acho que temos que manter todas as medidas que estão sendo feitas. Isso é muito importante, que é para a população toda, e vamos continuar a luta. Eu acho que isso, a saúde vai ter um papel mais predominante depois que essa crise terminar. E isso exatamente porque foi feito o canal. O canal foi feito para nós aumentarmos a nossa prevenção e saúde. E nós entramos aqui com o coronavírus, que isso foi um risco imediato, né? A vida das pessoas. Mas eu acho que as notícias do dia são boas notícias. Vamos manter o nosso humor firme e compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode precisar dele. Esse é o canal Compartilhando Saúde.